onde morre e nasce o cerrado. Este é o primeiro episódio da nova série Onde Morre e Nasce o Cerrado, da Eco Nordeste. Serão 6 episódios sobre a realidade enfrentada na região de maior fronteira agrícola do Brasil, que fica entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa região também é conhecida como Matopiba. Como você sabe, o voto é uma expressão de cidadania. Por conta disso, nas eleições municipais devemos eleger os candidatos que tenham compromisso com a nossa sobrevivência. E a sobrevivência só é possível com a preservação e recuperação da natureza ao nosso redor. Eu sou Isabelle Fernandes e o tema do episódio de hoje é Chuva de Veneno, Nunca Mais. São Francisco do Brejão, no Maranhão, foi o primeiro município do estado a banir a pulverização aérea com agrotóxicos usando aviões. E isso só foi possível graças à Lei nº 379 de 2022. Em 2024, ela foi alterada, agora sendo conhecida como Lei nº 425 de 2024. A principal diferença entre as duas versões é que agora a nova lei permite a pulverização de agrotóxicos usando drones. Esse movimento criou um grande guarda-chuva contra o veneno que cai do céu. A partir dele, as cidades de Santana do Maranhão, Lago dos Rodrigues, Caxias e Barreirinhas baniram essa forma de pulverização aérea com veneno. No Brasil, apenas 2 estados proibiram a chuva de químicos: Ceará e Acre. Hoje vamos conversar com Francisco Vale, vereador e autor do projeto de lei contra a pulverização de agrotóxicos em São Francisco do Brejão. Seja bem-vindo ao podcast Eco Nordeste. Agora há pouco, conversei com o nosso ouvinte sobre a importância da Lei nº 425. Você encontrou apoio para aprovação ou foi um desafio tirar essa ideia do papel? Sim, nós tivemos alguns desafios para aprovar. Óbvio que a gente recebeu apoio principalmente daquelas pessoas que plantam roças, entendeu? Algumas comunidades, membros de algumas comunidades que estão próximos dos plantios de eucalipto nos apoiaram. Mas o grande desafio foi dos produtores, né, que alguns utilizam esse tipo de pulverização e apresentaram certa resistência, mas a gente conseguiu nesse primeiro momento convencê-los e aprovar a lei. Existem outras iniciativas pela conservação ambiental e pela conservação da saúde dos cidadãos que estão sendo colocadas em prática em São Francisco do Brejão? Infelizmente, aqui no município, a política ambiental ela não é muito bem trabalhada. Há uma Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente, mas não atinge aquilo que a gente procura. Por exemplo, nós temos um lixão a céu aberto bem na entrada da cidade. Temos lutado bastante para a retirada desse lixão, mas não temos conseguido. Nós temos aqui, o nome da cidade é São Francisco do Brejão, obviamente porque tem brejo, mas o brejo está bastante ameaçado, né? Há todo um assoreamento, né? Por conta exatamente dessa falta de política de preservação ambiental. Então, nós não temos essa política de preservação em nosso município. Onde que nós temos essa lei, né? Que foi regulamentada recentemente. Você acredita que a proibição da pulverização de agrotóxicos pode ser prejudicial para a agricultura? A proibição da pulverização ela não é prejudicial à agricultura. Pelo contrário, ela vem favorecer principalmente as famílias. Ela pode ser feita, mas dentro das especificações técnicas. Os aviões não são adequados porque eles acabam atingindo áreas que não deveriam ser atingidas, atingem comunidades onde moram pessoas, então também os rios também que são contaminados, então por conta de tudo isso. Mas já com o uso do drone, não. Ele voa a uma velocidade, a uma altura bem menor, entendeu? E consegue preservar mais o meio ambiente. E por falar em drones, a Lia Giraldo da Silva Augusto, pesquisadora titular da Fiocruz, na área de pesquisa, saúde, ambiente e trabalho, levanta pontos importantes sobre o uso de drones para pulverizar agrotóxicos. Quanto ao uso de drones, não há nenhum benefício do ponto de vista ambiental e nem de saúde pública, na medida que os drones, ele voa mais baixo, ele aplica os agrotóxicos muito mais próximo das pessoas, talvez a deriva não seja tão intensa quanto dos aviões, porém, do ponto de vista de quem está embaixo, não há diferenças, e para o meio ambiente também não. Com relação ao piloto, né, da aviação,
Talvez o piloto com o uso de drone fique um tipo de uma categoria profissional que possa ficar livre da exposição aos agrotóxicos. Porém, quem prepara a cauda para o drone não está livre da exposição, né? E se essa situação de uso, né, intencional da aplicação do agrotóxico para desterritorializar, para ameaçar, para afetar comunidades tradicionais, etc., o drone ele ainda é mais efetivo nisso, né? Porque ele, inclusive, já é utilizado em guerra, né? Na guerra bélica, para exatamente focar o alvo inimigo, né? No sentido de afetar pessoas, famílias, comunidades, aldeias. E tem um aspecto importante. A aviação agrícola ela é toda regulamentada pela ANAC. E os drones não têm nenhuma regulamentação. Enquanto um avião e o piloto são registrados e se sabe, cada vez que ele alça voo, que ele está indo para uma atividade aérea, o drone é feito praticamente de modo clandestino a sua ação. Então, está completamente fora de controle, né? O que dificulta a fiscalização e a responsabilização por danos causados. Você que está aí ouvindo o nosso episódio, me diz qual é a primeira coisa que você pensa quando ouve a expressão chuva de veneno. Eu começo. Penso logo em doenças, contaminação do solo e da água e o impacto devastador na biodiversidade. E você, Lia, qual seria a sua resposta? Bom, essa é uma terrível imagem, não é? A gente espera vir do céu água, e a água de chuva sempre foi considerada pura, água para beber. Chover veneno era algo inimaginável alguns anos atrás. Hoje, uma realidade frequente para os territórios de plantação de monocultivos, especialmente transgênicos, que utilizam aviões e drones para lançar agrotóxicos. Situações sem controle devido à deriva dos ventos, com enorme perda de produtos por não atingirem apenas as plantas-alvos, com enormes contaminação ambiental e que atinge populações que vivem próxima das plantações e até nas cidades, onde são alvo desse extensivo, né, o uso de agrotóxicos na agricultura. Outra grave questão que, diante da ambição do agronegócio de expandir suas áreas produtivas, e aí faz uso da pulverização aérea, vem sendo utilizada de modo também inédito na história, que pelo menos na história do Brasil, que é o uso desses produtos como arma química. Isso daí é uma coisa que viola profundamente direitos humanos, até direitos internacionais, se for caracterizado como um uso intencional, né, como uma guerra química, né? Que não é declarada guerra, mas, de fato, o que se faz contra as comunidades, né, de assentados, comunidades de indígenas, de quilombolas, né, de populações tradicionais, é uma coisa inaceitável. No começo deste episódio, conversamos com o autor de uma lei que proíbe a pulverização de agrotóxicos em seu município. Mas, infelizmente, a maioria dos estados não impede essa prática. Poderia listar quais são os efeitos dos agrotóxicos na saúde das pessoas? Os agrotóxicos são classificados em diferentes grupos químicos e afetam de modo diferenciado e concomitantemente, né, diversos sistemas orgânicos. Há agrotóxicos que são tóxicos para o sistema nervoso central, outros, como o sistema endócrino, dérmico, respiratório, cardiovascular, reprodutor, imunológico, para as células, né, para suas estruturas e também os danos nos cromossomos e no sistema genético. São agravos à saúde que podem se manifestar logo após a exposição,
quando esta é mais intensa ou se manifestar ao longo do tempo. É preocupante esses efeitos de mais longo prazo, pois a maioria não são diagnosticados como decorrentes da exposição aos agrotóxicos. Os profissionais de saúde, especialmente os médicos, não foram capacitados a fazer esse reconhecimento e, na maioria das vezes, não perguntam às pessoas se elas têm contato com esses produtos em suas casas, no trabalho ou no ambiente onde residem. São preocupantes, pois podem causar sérios agravos à saúde, quadros clínicos como de câncer, de afetação da saúde reprodutiva, de doenças neurológicas e dermatológicas, entre outras. No sistema reprodutor, por exemplo, pode haver problemas de saúde como da infertilidade masculina e feminina, danos na gestação, no desenvolvimento fetal, como aborto, malformação congênita, baixo peso ao nascer, prematuridade, distúrbios no desenvolvimento infantil, distúrbios endócrinos de modo geral, mas até provocar em crianças muito pequenas puberdade precoce, como a menstruação em meninas de menos de 6 anos de idade, também o câncer infanto-juvenil e no aparelho reprodutor e também, por exemplo, nas tireoides de adultos. Outro problema é a contaminação do leite materno com esses venenos e o sangue materno e o cordão umbilical também envenenados. São situações de exposição ainda intrauterina dos bebês ou das crianças, né, pelo leite materno muito precocemente. E por que o Brasil ainda permite o uso de substâncias banidas em países europeus? Isso, como já foi bem estudado por muitos pesquisadores e que mais recentemente vem sendo denunciado pela doutora Larissa Bombardi, que publicou o importante livro Agrotóxicos e o Colonialismo Químico, se deve ao fato do Brasil abandonar sua biodiversidade e importante configuração geográfica, climática e cultural para transformar o território nacional em um grande pasto e produtor de commodities agrícolas, químico dependente e que piorou com a entrada dos transgênicos. Agora, resistentes, né, até a 4 herbicidas, né? Recentemente, a CETENIBio aprovou uma nova soja que tem na sua estrutura gênica essa formulação de ser resistente a 4 herbicidas, o que levará à intensificação do uso desses herbicidas por pulverização aérea, né? Seja por drones, seja por aviões. Então, nós somos tratados como os pobres trópicos, como o país das bananas. Foi durante a ditadura militar de 64, mais precisamente no final da década de 60 e meados de 70, que o Brasil introduziu por decreto um pacotaço de legislação favorável à situação que permanece até hoje, como o favorecimento tributário, né, do uso de agrotóxicos, quem usa não paga imposto, ou quem produz agrotóxicos não paga imposto. A própria pulverização aérea, ela foi autorizada nesse tempo e permanece assim, né? Esse processo de, em vez de aprimorar a legislação, você tem ações de desregulação, de desmonte do controle, né? E da fiscalização do uso dessas substâncias que são perigosas. Elas são substâncias que foram desenvolvidas tecnicamente, científica e tecnicamente, para serem biocidas, para serem tóxicas aos seres vivos. Por isso, elas requerem vigilância, requerem muita parcimônia na utilização. E o Brasil tem completa liberação, praticamente, né? E ainda de produtos perigosos e proibidos, inclusive, em outros países. Isso é uma situação inaceitável, fere a nossa soberania, inclusive. Então, vivemos, sim, um colonialismo químico, infelizmente. Não saímos da condição de pobres
trópicos. Muito obrigada por esclarecer para o nosso ouvinte os principais perigos que a chuva de veneno esconde. A atuação de políticos é essencial para barrar iniciativas prejudiciais e para rever leis que prejudiquem a saúde dos brasileiros. É justamente pensando nisso que a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida foi criada por inúmeras organizações que fazem parte do Grupo Operativo Nacional. Agora vamos conversar com Alan Tigel, da coordenação da campanha permanente contra os agrotóxicos. Seja bem-vindo. Nos diga, o que é preciso para banir o uso dos agrotóxicos no nosso país? Bom, a questão central que organiza o uso de agrotóxicos no Brasil é o modelo de agricultura, que é adotado no nosso país, chamado de agronegócio, e que tem a centralidade na produção em larga escala, na produção industrial de commodities para exportação. Esse modelo de agricultura, ele usa um conjunto de tecnologias que são justamente essas tecnologias da Bayer, da BASF, da Syngenta, que se refletem aí nesses produtos que são os agrotóxicos, as sementes transgênicas e assim por diante. Para a gente entrar num caminho de redução e banimento de agrotóxicos no Brasil, a primeira coisa que deve ser feita é uma reorientação do modelo produtivo, uma reorientação do modelo de agricultura que o país decide seguir, que precisa não ser como o agronegócio, voltado para a monocultura, latifúndio e exportação, mas sim um modelo produtivo orientado para a produção de alimentos saudáveis, para a pequena agricultura e para o nosso mercado interno, para colocar, em outras palavras, comida na mesa das pessoas. Esse modelo de agricultura ele vai ter também como base a soberania alimentar, que é justamente a gente poder fazer a produção de alimentos sem depender dessas empresas transnacionais agroquímicas. E aí sim é que a gente consegue, então, construir e delimitar um conjunto de tecnologias que vai poder oferecer para a gente uma viabilidade na produção para alimentar a população de comida saudável, agroecológica, orgânica e sem veneno. E aí sim, a gente cria condições para poder remover do nosso país o agronegócio, remover os agrotóxicos e investir numa agricultura baseada num outro modelo tecnológico com base aí na agroecologia. Então esse é o caminho que nós tentamos trilhar e que a gente vem lutando aí, no contexto dos movimentos sociais, da campanha contra os agrotóxicos, para conscientizar a população, criar uma massa de pessoas que vai lutar então por essa revolução no modelo de produção de alimentos. Alan, explica para o nosso ouvinte como funciona a campanha permanente e como que é possível incentivar essa ação pela vida. A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida é uma articulação de várias organizações que já existe aí há mais de 13 anos e que foi criada ali no final dos anos 2010, 2011, com esse objetivo de conscientizar a população sobre os perigos dos agrotóxicos na agricultura, mas também anunciar e mostrar que um outro modelo de agricultura existe, é viável e é possível de ser implementado se houver pressão popular e vontade política. Então, desse contexto nasceu a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, num cenário em que o Brasil se tornava o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, inclusive com várias substâncias cancerígenas e proibidas em outros países do mundo. E aí, nesses últimos 13 anos, a gente vem fazendo esse trabalho de incidência jurídica, de incidência parlamentar, de acompanhamento da Anvisa, da CTN-Bio, de todo um trabalho também no âmbito internacional, de articulação, seja com os países aí do sul global, que possuem, que ocupam o mesmo espaço na agricultura que o Brasil, seja também dos países do norte global, onde está alocado as transnacionais agroquímicas. E, sobretudo, o trabalho que a campanha vem fazendo nesse período é um trabalho de comunicação
de produção de subsídios, de materiais que possam dar ferramentas, né, para quem está aí na luta do dia a dia, quem está na produção de alimentos, quem está fazendo, né, a batalha diretamente nos territórios, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, que enfrentam, né, o veneno na cabeça todo dia, para que essas comunidades, pessoas possam ter instrumentos para lutar contra isso, né? Mais recentemente também estamos investindo muito forte no coletivo jurídico para atender as demandas das pessoas atingidas. Nesse momento, inclusive, estamos realizando o segundo encontro do coletivo jurídico da campanha, que leva o nome de Zé Maria do Tomé, uma grande liderança que foi assassinada na luta contra os agrotóxicos no Ceará. Então, esse é um pouquinho do que nós temos feito aí nos últimos anos, e acho que todas essas informações, né, e atualizações e formas de participar da campanha podem ser acompanhadas aí, seja no nosso site, né, que é o controsagrotóxicos.org, seja pelas nossas redes sociais, onde a gente está aí sempre atualizando a pauta dos agrotóxicos e chamando aí para as mobilizações em cada tema específico. Este foi o primeiro episódio da série Onde Morre e Nasce o Cerrado. Quer ficar por dentro desse e de outros conteúdos? Siga as nossas redes sociais, @Agência Eco Nordeste no Instagram e @Nordeste Eco no Twitter. Este episódio faz parte de uma série de podcasts ligados ao projeto Matopiba, idealizado e executado pela Eco Nordeste com o apoio do Instituto Clima e Sociedade. Este programa teve produção de Verônica Falcão, roteiro e locução de Isabelle Fernandes, supervisão de Maristela Crispim e edição de Kiko Gomes. Onde morre e nasce o cerrado.